Ela vai colocar. Vamos, boa noite. Vamos iniciar o culto desta noite. É uma alegria estar na casa do Senhor mais uma vez, podendo chegar aqui nessa noite. Nós que tivemos de manhã aqui, podemos agradecer ao Senhor pelo dia, pelas misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, pela noite de descanso, pela semana, que o Senhor nos concedeu. Nós agradecemos de manhã a semana que terminou e agradecemos já a semana que está se iniciando, a partir de hoje. Deus tem nos permitido mais um dia, e se nós não morrermos e Ele não voltar, mais uma semana. E eu tenho certeza que a presença de Deus, ela vai estar constante na nossa vida. Independente daquilo que você tem passado, das lutas que você tem enfrentado, a presença de Deus, ela é constante na nossa vida. Isso é um motivo de nós nos alegrar, de exaltar e glorificar o nosso Deus. Não importa o que você esteja passando, não importa como você chegou aqui essa noite, o importante é que Deus te trouxe, e Deus te trouxe porque Ele tem algo a falar ao seu coração. Então, irmãos, abre o seu coração para a palavra de Deus, abre o seu coração para os cânticos que nós vamos cantar ao Senhor, abre o seu coração para aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu costumo dizer para mim: Senhor, o que o Senhor vai falar comigo essa noite? O que o Senhor quer de mim? Então, que a nossa oração essa noite possa ser essa: Senhor, fale comigo. Por que o Senhor me trouxe aqui? Quero ouvir a sua voz. E a Bíblia diz: não endureçais o vosso coração. Nós disse isso de manhã. Não deixe o seu coração duro. Abre o seu coração para a palavra do Senhor essa noite. Nós vamos buscar a presença de Deus e logo após nós vamos ler um texto lá em 1 Crônicas, capítulo 29. Mas vamos orar, buscar a presença de Deus, que Deus seja realmente ouvindo o nosso clamor essa noite. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a sua família diante do Senhor, coloque este culto diante do Senhor essa noite. Que o Senhor possa trabalhar conosco e falar conosco. Pai, obrigado a Deus. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos permitiu uma semana, realmente para chegarmos até aqui, uma semana de proteção, uma semana de bênção, uma semana de prosperidade, uma semana que realmente o Senhor realmente pôde mostrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor é bom, nós agradecemos porque o Senhor se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor que nos formaste, o Senhor que nos fez, o Senhor conhece como está o nosso coração essa noite. Eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Em nenhum momento o Senhor deixou de realmente estar presente conosco, porque essa foi a tua promessa, que o Senhor estaria conosco todos os dias, e o Senhor está presente. O Senhor está presente aqui na nossa vida, no nosso meio, e que essa noite, ó Pai, o teu nome seja glorificado, exaltado, que nessa noite, ó Pai, não a nós, mas ao teu nome seja dado honras e glória. Ó Deus, abençoe cada irmão que está aqui, cada família. Eu não sei como está cada coração, mas o Senhor conhece. Eu não sei como cada um chegou aqui, ó Pai, mas o Senhor conhece. Que nessa noite, ó Pai, o Espírito Santo do Senhor possa trabalhar, possa ter a liberdade de agir nos nossos corações, ó Pai. Fale conosco, desde os cânticos, desde a Tua palavra que vai ser pregada, que nós possamos ser edificados, que a Tua igreja possa ser edificada, ó Pai. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem para nós essa noite. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo de especial para nós essa noite, ó Pai. Eu me coloco diante do Senhor, eu coloco esta igreja diante do Senhor, eu coloco o grupo de louvor diante do Senhor, eu coloco todos nós diante do Senhor, ó Pai, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, sem Ti nós não podemos realmente fazer a Tua obra. Por isso nós queremos que nessa noite o Senhor nos use para a honra e glória do Seu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, por cada um que aqui chegou, aqueles que estão a caminho, o Senhor possa guardar também, proteger, que possa chegar aqui em segurança. Mas nós já te louvamos, ó Pai, por este momento tão especial,
na nossa vida, de estarmos aqui juntos para louvar e exaltar o nome do Senhor. E agora, na leitura da Tua Palavra, que nós possamos realmente ler e que o Senhor possa também falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E eu te louvo e te agradeço e oro assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 29. Nós faremos a leitura 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 até o versículo 14. Aqui nós temos a oração de Davi, por aquilo que o Senhor realmente tocou no coração daquelas pessoas, para dar algo voluntário para a construção do templo. E Davi então ele faz uma oração de agradecimento. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: Por isso Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação e disse Davi: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a glória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu tem exaltaste por cabeça sobre todos. E riqueza e glória vem diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e nas tuas mãos há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. Versículo 14: Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisa semelhante? Porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Amém? Irmãos, tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor, nada é nosso. Todos os recursos que temos, tudo que possuímos vem do Senhor e é para o Senhor. Que nós possamos usar tudo aquilo que Deus tem nos dado para a glória dele. Vamos nos colocar de pé, nós vamos louvar o Senhor. E o cântico que nós vamos cantar, Tu és. Esse cântico, irmãos, quando nós estávamos ensaiando aqui, me veio a passagem de João capítulo 4, do versículo 1 ao 42, quando lá então Jesus ele encontra uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Ele pede água. A mulher então, ela fica surpresa porque os judeus, e os samaritanos não se relacionavam muito bem naquele momento, ali naquela época. Jesus então lhe oferece água viva. E aí então começa uma conversa sobre ela e a sua vida e a sua fé. Aquela mulher então, que havia tido 5 maridos e estava vivendo com outro homem que não era o seu marido, ela fica então impressionada com as palavras do Senhor, com a sabedoria e com a compaixão de Jesus. Ela se toma uma decisão de ir anunciar que aquele homem era um profeta. O que eu quero dizer com isso? Esse cântico, Tu és Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas, Ele conhece o seu coração. Eu não sei como que nós estamos, mas uma coisa eu sei, que o encontro com o Senhor, Ele é transformador. Ele transformou aquela mulher. Aquele encontro mudou a vida daquela mulher. Tu és. Conheceu e me ofereceu
da vida. Vamos, a água que Jesus dá, a pessoa nunca mais terá sede. Amém, irmãos? Essa área é transformador. É uma vida que realmente pode ser mudada a todo o tempo. Nós vamos cantar Tu és Deus. Esse cântico nós cantamos domingo passado. Quem sou eu? Para que negar o teu poder? Quem é você? Quem somos nós? Então, Tu és Deus.
Pai, esse louvor como aroma suave diante da tua presença, Senhor. E que nós, ó Pai, possamos em um só corpo, em Ti, Senhor, ser meu Pai, e o Senhor também em nós, o só corpo, ó Pai. Amém. Te pedimos nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse é um momento que eu gosto, sabe? Aquele momento que você vai sair do seu lugar para cumprimentar o seu irmão. A irmã na hora vai colocar a música. Então sai do seu lugar, cumprimente o seu irmão, dê um abraço, né? Fala que é bom estar aqui. Então sai do seu lugar, vamos movimentar a igreja em cumprimento. Vamos, o Almir falou a igreja, né? Então vamos movimentar a igreja. Amém, glória a Deus. Bom, o próximo cântico que nós vamos cantar, nós vamos recolher as nossas ofertas, nossos dízimos, e eu quero ler um texto antes, lá em Levítico capítulo 27, versículo 30 a 32, a palavra de Deus ela diz assim, Levítico 27, versículo 30, todo dízimo da terra, seja dos grãos da terra ou dos frutos da árvore, pertence ao Senhor, é coisa consagrada ao Senhor. Se alguém quiser resgatar parte do seu dízimo, acrescentará 1/5 do seu valor. Quanto a todo o dízimo do gado ou do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara do pastor, o 10º será consagrado ao Senhor. Esse texto aqui, ele estabelece então a prática do dízimo como uma forma de reconhecer a soberania de Deus sobre a terra e os recursos naturais. O dízimo era uma forma de adoração e de gratidão a Deus pela provisão e a bênção que Ele dava ao seu povo. E hoje é a mesma coisa, Então este momento é o momento de você trazer sua oferta, o seu dízimo, seja aqui no gasofilaço ou seja através do Pix, que faça com alegria, dar com alegria, isso é o mais importante, Nós falamos hoje de manhã também que a coisa melhor é dar, Então, dá com alegria, faça com alegria. Vamos ter mais uma palavra de oração, pedir que a irmã Nina nos leve a Deus em oração, já agradecendo pelas ofertas e também por esse momento que a igreja teve de cumprimento, de agradecimento. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia e essa noite estarmos aqui na Tua casa para adorar, agradecer e prestar um culto ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar cada um aqui nesta noite, que está presente. O Senhor conhece cada coração, cada vida, cada pensamento. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, que a Tua palavra fique gravada nos nossos corações. Sim. Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado. De todos os dias levantarmos, acordarmos e fazermos aquilo que temos que fazer, porque o Senhor nos permite isso. Amém. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, agora abençoa a oferta, Senhor, que cada um vai ofertar.
seja oferta, dízimo, que o Senhor coloque nos corações, que é para a tua obra, Senhor, e que isso seja usado da melhor forma possível para honrar e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o teu reino, a tua igreja te adora. Ao som de sua voz, vamos adorar o Senhor, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, se abrem, as mãos se levantam.
Boa noite, irmãos e irmãs, a paz a todos, todas, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Temos ali a mãe hoje do irmão Manuel, dona irmã Judite, falou que no documento tem 90 e poucos anos, mas a idade é 104 anos, né? Coisa assim. E conversando com ela, a pessoa lúcida. Glória a Deus, né? Será que eu vou chegar nisso? Eu acho que não. Acho que vocês me enterram bem antes da cidade, né? Mas glória a Deus por isso. O Rogério está conosco hoje, graças a Deus. O Edson está com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Outros irmãos acho que foram arrebatados. Acho que a gente ficou para a segunda ressurreição, né? Brincadeira, né? Não leva isso a sério não, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui. A nossa programação durante a semana começa na terça-feira com a conexão feminina, o encontro das irmãs e o estudo que elas estão tendo na quinta-feira, ou melhor, na terça-feira. Já na quinta, nós temos lá o encontro com Deus às 19h30 e os irmãos venham para juntos nós temos um tempo de compartilhamento, um tempo de estudo e um tempo de oração também, né? Onde todos nós oramos uns pelos outros. E antes de falar de sábado, já queria dizer que amanhã o nosso pequeno coral, né, tem ensaio às 7h30 e na sexta-feira também, né, também o coral às 7h30. Lembrando que na sexta-feira que vem, no nosso horário seriam 3h da tarde, né, então a gente não pode ir muito pelo nosso horário, mas se a gente for pensar na sexta-feira foi o dia há muitos anos atrás, e o horário que o Senhor morreu, na hora 9, às 3h da tarde, lá em Israel, né? Então se a gente pegar o fuso horário, tem que transformar, mas foi numa sexta-feira de Páscoa, no Pessá. Então semana que vem o judeu comemora o seu Pessá, a sua Páscoa judaica, a saída do Egito, a libertação do Egito, foi o dia em que o Senhor morreu também. Então foi nessa época do ano, né, que o Senhor faleceu, morreu, foi morto pelos nossos pecados, né, na sexta-feira que vem. Então lembre-se disso quando comemorar na sexta-feira próxima que virá a morte do Senhor. E no sábado nós temos nós temos um convite, mas os irmãos têm lá o convite da inauguração do nosso templo lá em Morro Agudo, né? O nosso salão, nós estivemos lá hoje, o Caio foi comigo lá hoje, botei ele para trabalhar lá, de manhã toda ele ficou trabalhando lá, outras coisas, enquanto eu trabalhava com os irmãos, ele trabalhava em outras coisas. Irmãos, está lindo, glória a Deus, peguei um monte de literatura, tirei toda a literatura presbiteriana que tinha lá, né? Enfiei tudo no carro, só deixei lá os Novos Testamentos lá para dar para os visitantes que vierem, falei para colocar lá uma etiqueta lá e carimbar com o nosso e entregar. E agora o carro está lotado de material aí, e eu estou pensando em ir lá na igreja lá, que fica lá em cima, e isso aqui é presbiteriano, então toma esse material todo aí, né? Porque lá a gente não batiza criança, nós não batizamos por aspersão, nós vamos falar também da mensagem um pouquinho sobre isto, né? Sobre a volta de Cristo, a diferença que há entre os presbiterianos e nós. Então o presbiteriano fica para lá, né? Eles estão querendo levar um de nós para eles, e nós temos uns 4 ou 5 deles vindo para nós, né? Inclusive pessoa que toca teclado, pessoas que têm bastante, graças a Deus, aptidões. Estava conversando com um casal hoje, que vai ser membro da nossa igreja futuramente também. Então, irmãos, sábado às 19h30 lá, a nossa inauguração está aí, obrigado, valeu, né? Às 19h30 com o nosso pequeno coral lá cantando, né? Para a glória de Deus. E a gente ficou impressionado, né? Estava vendo lá o que ficou. Irmãos, é impressionante que algo que nem havia, não existia. Nós temos lá um local que tem 3 mesas ou 4 mesas de som, ganhado 40 cadeiras novinhas igual a esta, né? Bebedouro zerado, data show zerado. Glória a Deus, glória a Deus.
está pintado, está bonito, né? E tudo isso para a glória de Deus. E que lá seja um ponto de luz no meio daquelas trevas. Que lá seja uma igreja futura que pregue a palavra de Deus verdadeira, uma igreja que tenha visão missionária, uma igreja que sejam pessoas comprometidas com o reino e que haja pessoas que sirvam ao Senhor. Nós não queremos uma igreja, eu sempre falo para eles lá, e hoje foi dito de novo, uma igreja que não serve, não serve. Crente que não serve, não serve. Crente que não bota a mão para trabalhar para o reino, não serve. Não tem o porquê existir. Só para ocupar um lugar de banco ou dizer que vai para o céu? Não. O Senhor é nosso Senhor, e nós somos servos do Altíssimo, e Ele também é o nosso Salvador, né? Primeiro o nosso Salvador e depois o nosso Senhor. Então um servo que não serve, não serve. Não tem razão de existir, né? E Jesus disse isso na videira, lá em João. Aquele que está na videira, o que ele faz? Dá fruto. E se não encontrar fruto, o que você faz? Lança fora. Não tem utilidade. Não serve para nada, a não ser para ser queimado. É isso que ele fala, né? Então, irmãos, esperamos os irmãos lá. Aqueles que precisam de carona, depois eu vou postar no grupo. Se você precisar de carona para ir, a gente monta um esquema. E lá começamos às 7h30. Então, 6h30 estaremos saindo daqui. No sábado que vem, para a glória de Deus lá, né? Então tem algumas coisas para fazer lá ainda, mas praticamente está tudo pronto. Domingo, explorando a palavra. Bonita essa visão, né, irmãos? Não é linda? A gente não tem muita visão, mas olha o detalhe das folhas, a letra, a fonte. É um trabalho bonito, né? Glória a Deus. Não sei se irmãos veem boniteza nas coisas, né? Mas a gente vê o cuidado, a perfeição, a dedicação. Glória a Deus, explorando a palavra. Segundo a irmã Nina, que ela é minha espiã, e eu pergunto, os irmãos vieram explorando a palavra? Ela fala, o negócio está feio lá. Aí eu me pergunto, será que é a falta do pastor? Será que os irmãos são movidos a pastor? Ou os irmãos são movidos a Deus? Se for ao pastor, o pastor não está, não estou também. Ele não está, eu também não preciso estar. Mas eu não estou aqui, mas eu estou lá. Estamos a serviço do reino. Então, irmão que está faltando explorando a palavra, eu aqui, ele lá. Você está sendo duplamente stalkeado. Aliás, 3 vezes stalkeado, né? Você está stalkeado pela irmã Nina, por mim e por Deus. Fica ligado. Fica ligado, stalkeado está ali. Você não está no meu celular, mas está ali, né? E à noite, o nosso culto de louvor, como nós estamos fazendo hoje, né? E também é especial a nossa cantata de Páscoa. Convide pessoas, irmãos, pelo amor de Deus. Convide as pessoas para essa cantata. Os irmãos estão ensaiando, se dedicando para a Páscoa. Irmãos, traga visitas, traga sua mãe, seu filho, sua esposa, seus amigos. Vamos encher essas cadeiras, para que eles ouçam Deus falar com eles. Amém? Para Deus falar com eles, né? Temos mais algum aviso? São esses. Nós temos a oferta também para a compra do nosso terreno. Os irmãos fiquem atentos em relação a isso. E também nós temos, aí está, né, em relação ao nosso terreno. E nós tivemos ontem o segundo trabalho das crianças lá na praça. E lá está sendo uma concorrência bastante grande com os chamado irmão, olha. Meu Deus, olha o ecumenista aí, olha o ecumênico, né? Não, perdão, errei. Mas eu trabalho com as crianças lá, e é numa praça pública, e por acaso lá tem uma igreja lá, né? O que se chama igreja católica. E lá onde tinha lá uns 100 e poucos jovens lá, né? E aí eu pergunto, os jovens que não estão aqui estão lá.
mas as irmãs foram lá, glória a Deus por isso, tiveram várias mães ontem, e uma coisa eu sei, elas estão ouvindo a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. E a semente está sendo lançada, né? Quem converte é o Senhor. E nós tivemos lá algumas mães lá, e eu dou graças a Deus por isso, porque elas também estão ouvindo e vendo, e sabendo que tem uma igreja que prega a palavra de Deus, né? E ali a equipe, né, as 6 irmãs lá com avental, essa da frente é a que contou a história ontem lá, e lá, ela cantou o menininho torto, mas não estava muito torto, né? Precisa quebrar mais, hoje você está torta, Então tem algumas irmãs lá que fazem o trabalho, tem mais, ontem foi a Patrícia, da outra vez foi a irmã Kelly, estava lá a Alice também, estava lá os vigias que sou eu, né? A irmã Nina, a irmã Juliana. Então graças a Deus por vocês, irmãs, louvado seja o nome do Senhor por suas vidas e por sua dedicação. E a palavra de Deus diz assim: sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. O seu trabalho não é em vão, né? Então, graças a Deus por isso. Orem pelo Ministério Infantil. Lá, o próximo encontro vai ser no mês que vem. Que o Senhor esteja abençoando as irmãs. Temos mais algo? Não? Missões? Então, vamos para uma carta missionária. Aliás, orem. Eu acho que finalmente nós descobrimos um promotor de missões para essa igreja. Oh, meu Deus. Estou só esperando a confirmação. Né? Temos o promotor de missões. E aí nós vamos investir na vida dessa pessoa para participar dos acampamentos de promotores de missões, e ela vai tirar minha função, a pessoa, e vai fazer esse meu lado aqui, que é promover o trabalho missionário. Glória a Deus. A carta diz o seguinte: estamos no mês de Ramadã, milhões de muçulmanos buscam a Deus em jejum e oração. Aliás, o mês inteiro do Ramadã, eles não comem nada durante o dia, só comem durante a noite, durante o mês inteiro, e eles fazem um jejum e oram a Alá, né? Todo judeu, aliás, isso faz parte dos 5 pilares do islamismo, né? Então, muitos islâmicos às vezes nem conhecem os 5 pilares do islamismo, mas um deles é guardar o mês de Ramadã. Outro é visitar Meca, o outro é fazer as 5 orações, as rakás diárias, a quarta é dar os seus dízimos, que se chama Ziká, e a última é professar a fé em Alá. São os 5 pilares do Islã. E um deles que eles comemoram nesse mês deles, o Ramadã, eles como judeus é um mês também baseado na lua, o mês lunar. Toda lua nova é o início do novo mês. Eles estão então buscando a Deus deles, Alá, que na verdade traduzindo é Deus em português, em jejum e oração. Mas ainda muitos muçulmanos não conhecem a verdade que liberta, e é por isso que nos unimos na campanha Encontros com Jesus no Ramadã, intercedendo para que o próprio Cristo se revele a eles. Hoje queremos compartilhar um testemunho que mostra como Deus tem respondido às orações. Mohamed nasceu em uma família muçulmana e costumava jejuar e rezar regularmente. Sim, a palavra que mais correta é que eles rezam, eles não oram, eles rezam. Durante a Zaká, todo o ritual, ele é uma reza. Quando termina, que eles, entre aspas, oram. Um dia, fala sobre isso, de jejuar, e enquanto caminhava pela rua, sentiu fome, e então se afastou e comeu um biscoito escondido. No Irã, a polícia religiosa o pegou e levou para a delegacia, porque ele estava comendo durante o dia. Ele foi punido por quebrar o jejum em público, recebeu várias chicotadas, teve que pagar uma multa e foi forçado a lavar todos os carros do departamento de polícia. Os oficiais o humilharam profundamente. Essa experiência fez com que ele questionasse por que algo assim deveria acontecer. Ele perguntou: se Deus realmente precisa que jejuemos, Ele exige que parem de comer? Ele começou a pesquisar e me fazer perguntas. No final, ele passou a acreditar no único Deus verdadeiro e vivo, e não em um jejum sobre um ídolo. Quando Rose era adolescente, antes de vir à fé em Cristo, seu pai a forçava a participar da oração do Eid al-Fitr, no final do Ramadã.
Quando era criança, ela obedecia ao pai, porque se recusasse, ela cortaria a sua mesada e os outros apoios. Então ela não tinha escolha a não ser ir, mesmo quando estava nevando ou chovendo. Naqueles dias frios e molhados, sentada no chão úmido, Rosi se perguntava que tipo de Deus precisa que fiquemos sentados no frio congelante, no chão molhado, apenas para orar? Como uma menina de 10 anos, ela não conseguia entender a insistência do pai e porque Deus exigia dela essas coisas. Anos depois, à medida que foi amadurecendo e buscando a verdade, suas perguntas a levaram a uma pesquisa mais profunda, até que ela finalmente escolheu seguir Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. Testemunhos como esses nos levam a entender que Deus não precisa de nós para realizar a obra de tocar os corações, mas Ele, o Senhor, nos quer como parte disso mesmo assim. Jesus, ao olhar para as multidões, viu sua aflição e desamparo, como ovelhas sem pastor, e nos lembrou de que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, conforme Mateus 9, 36 a 37. Hoje, milhões de muçulmanos continuam em busca da verdade, esperando por aqueles que lhes anunciam o Evangelho. Que possamos responder a esse chamado com orações em prol da evangelização dos muçulmanos e com ofertas para sustentar a obra missionária no Oriente Médio, para que mais pessoas conheçam o único Deus verdadeiro e vivo. Assina Abu Yohana Alves, missionário no Oriente Médio. É assim a obra missionária. A obra missionária está em vários lugares ao mesmo tempo, acontecendo manhã, tarde e noite. De todos os dias, homens e mulheres se dedicaram suas vidas para a obra missões. Crianças, idosos, jovens, pessoas que vivem no Islã, no hinduísmo, no espiritismo, pessoas que vivem no catolicismo, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania. Há pessoas espalhadas. Na nossa denominação são 2.000 e quase 300 missionários que a nossa junta de missões mundiais sustenta. Homens e mulheres, em vários países do mundo, fazendo e pregando a obra de Deus, a palavra de Deus. Ore por missões, contribua por missões, entregue a sua oferta para missões. Há 3 formas de vivermos missões: indo, orando e contribuindo. Se você não pode ir, você pode orar e você pode ofertar. Você não precisa sair do seu lugar para isso. Mas ore por missões, para que o Senhor, através da vida desses homens e mulheres, possam entregar, alcançar muitas vidas para a salvação, e que o Senhor Deus faça um milagre na vida dessas pessoas. Amém? Eu acho que são esses nossos avisos. Eu acho que não tenho mais nenhum. Sim, mês que vem, mês da família. Se preparem para o mês da família e toda a programação voltada para as famílias, né? Orar pelas famílias, interceder pelas famílias, e também prepare-se em junho, nosso aniversário, nosso 16º ano de existência, para a glória de Deus. Amém? Então, está com a palavra. Intercessão, é verdade. Pedido de oração. Vamos orar. Senhor, colocamos diante da Tua presença os pedidos de oração pelo levantar das mãos. E mesmo, ó Deus, aqueles que não levantaram e têm as suas demandas, as suas lutas, as suas dificuldades, oramos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor sonde, que o Senhor visite, que o Senhor, ó Deus, venha curar, segundo a sua vontade, se for do teu propósito, aqueles que estão enfermos. E se não for da tua, ó Deus, da tua vontade, que o Espírito Santo do Senhor venha consolar essas vidas. Visita, Senhor, aqueles que não estão conosco nessa noite, aqueles que poderiam estar, mas não puderam estar, aqueles que poderiam estar, mas escolheram não estar. Ó Deus, visita cada um e trate cada um segundo os teus propósitos. Ó Deus, abençoe as nossas famílias, os nossos filhos, os entes queridos, as pessoas que nós amamos. Ajuda, Senhor, cuida deles, os abençoe. Ó Deus, faça um milagre na vida dos nossos filhos, aqueles que têm filhos que não estão nos caminhos do Senhor.
Ó Deus, visita, que Teu Espírito Santo nesse momento possa tocá-los, onde quer que eles estejam. Ó Deus, visita, Senhor, todas as nossas famílias, as pessoas que não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Toca, meu Pai. Abençoa, Senhor, a palavra pregada pelos missionários, por esses homens e mulheres que entregaram as suas vidas para fazer a obra de missões. Ajude-os, abençoe, capacita-os, guarda-os, supre todas as suas necessidades. Abençoe, Senhor, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, cuida, tem misericórdia, Pai. Abençoe, Senhor, a vida desta igreja, os ministérios desta igreja, os desafios que ainda temos, a obra que ainda temos que fazer nesse lugar. Nos dê visão, sabedoria, nos mostre, Senhor, nos dirija nos caminhos que o Senhor tem preparado para nós, que possamos fazer tudo segundo a orientação do Senhor, que nós tenhamos o cuidado de estarmos fazendo tudo segundo a Sua vontade e tudo segundo a Tua palavra, e que o Teu nome seja engrandecido nesse lugar, seja exaltado nesse lugar, através da nossa reunião pública e também pelo testemunho dos nossos irmãos. Que haja o cuidado de cada um de nós a darmos bom testemunho, ó Deus, daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, e que através da nossa vida seja uma pregação para aqueles que estão ao nosso lado e vejam em nós a pessoa do Senhor Jesus. Ó Deus, fica conosco, meu Pai, e nos dá a Tua bênção. Em nome de Jesus pedimos e oramos. Amém. Amém, glória a Deus. Tantas coisas que Deus tem feito, né? Tantas bênçãos, nós agradecemos. Esse cântico, nós vamos cantar, Toma o Teu Lugar. Ele é novo, mas com uma mensagem muito importante. Vamos nos colocar de pé. Talvez você já ouviu, aqueles que sabem, pode soltar sua voz, mas se você não sabe, primeira parte você ouve, depois você pode cantar, que aí é a mesma sequência. Toma o Teu lugar. Eis a minha entrega.
sobre minha vida, reina sobre minha vida, toma o teu lugar, reina sobre minha vida, reina sobre minha vida, abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Glória a Deus. Aleluia. Venho hoje me render, tua vontade obedecer, eis a minha entrega. Pai, obrigado, Senhor, por esse instante que nós entoamos ao Senhor. Nós possamos nos render ao Senhor essa noite. Fale conosco, ó Pai, que a Tua palavra possa vir de encontro à necessidade de cada um aqui essa noite. E que o Espírito Santo do Senhor tenha a liberdade de agir, tocar e transformar a nossa vida. Usa o Teu servo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor pode sentar, o pastor tem a palavra. Irmãos, vamos orar pelas crianças. Logo, logo a Sofia vai ter a companhia, né? Linda. Vamos orar? Vamos? Senhor, pedimos a Tua bênção sobre a vida da pequena Sofia. Ó Deus, abençoa a vida dessa criança, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Ó Deus, que a Tua palavra esteja sendo plantada no coração dessa pequena, e quando ela crescer, ela possa tomar uma decisão ao seu lado, e a Sofia possa ser uma serva do Senhor, e possa glorificar o Teu nome, e ser uma bênção na vida da sua família, Pai. Oramos pela irmã Kelly, que está hoje com ela, que o Senhor a abençoe, que o Senhor capacite a irmã Kelly, que o Senhor a use, ó Deus, com o Teu Espírito, para que ela possa ministrar no coração da pequena Sofia a porção da Tua palavra. Fica com elas, meu Pai, e fica conosco agora também na pregação da palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu já tive essa idade também. Faz um tempo já, né? Vocês também tiveram? Uns, ó, nem lembra mais. Mas eu ainda lembro muita coisa dessa idade minha, assim. Eu lembro. Lembro um dia que eu chorei, que estava descascando cebola com a minha mãe. E aí coloquei a mão nos olhos e comecei a chorar, e meu pai veio. Eu era chorão, nossa, meu pai me chamava de manteiga derretida, só chorava. Daniel capítulo 9. Esse texto, nós vamos trabalhar ele um pouco hoje, do verso 21 até o verso de número 27. Ele é um texto escatológico, parte dele já foi cumprido, parte dele vai ser cumprido ainda. E quando eu me converti, eu já contei essa história para alguns de vocês. Eu tive contato com o TJ e ele me questionou sobre esse texto.
e eu era recém-convertido, novo convertido, não sabia responder, tinha alguns meses de conversão, e eu cheguei para um diácono da igreja e fiz uma pergunta para ele sobre esse texto, e o diácono ele me disse: esse texto não é importante, o importante é que você é salvo. Eu, novo convertido, quem sou eu para questioná-lo, né? Para dizer qualquer coisa assim. Aí o TJ, eu trabalhava com ele, né? Na computação, de madrugada. E aí na semana seguinte ele me perguntou: e aí, você perguntou na igreja lá o que é esse texto? Eu falei: perguntei. O que eles falaram? Falaram que não é importante. Aí ele riu da minha cara. Ele riu de mim, não falou nada, só riu. Passado um tempo, lá na EBD, que a gente sempre estuda e nunca se forma, né? Veio uma revista chamada 70 Semanas Daniel, e o professor era o mesmo diácono. Eu olhei para a revista, olhei para ele, olhei para a revista, olhei para ele, olhei para a revista, olhei para ele, falei: tem alguma coisa está errada aqui. Se não é importante, por que eu estou estudando? Eu sempre fui causador, né? Fiquei questionando as coisas. Aí eu entendi que ele estava na igreja, há muitos anos, que ele estava na igreja, mas ele não conhecia esse livro. Ele lia o livro, mas não entendia o livro. Ele estava na igreja há muitos anos e não conhece o livro. Isso era um problema. E ainda hoje eu ouço coisas que não são bíblicas e as pessoas fazem parecer bíblicas. Então a gente vê a falta de conhecimento da Bíblia que causa muitos absurdos. E aí tem uma irmã nossa, né, que está sendo assediada por outra igreja, lá onde ela mora, e eu falando com ela, já estamos falando já há algum tempo, falei: cuidado para a igreja que você vai, veja bem as doutrinas deles. Uma igreja que batiza criança, uma igreja que batiza por aspersão, uma igreja que não acredita no milênio, uma igreja que tem um governo episcopal, não é uma igreja bíblica. Não é uma igreja bíblica. Você tem que procurar uma igreja que viva esse livro. Não tem o catolicismo enrustido nela, como jogar água na cabeça. Não é assim não. Batizar criança, não é isso não, isso é coisa do catolicismo romano, que está dentro da igreja ainda, deles no caso. Falei: cuidado, irmã, na hora que estiver estudando com ele, questiona essas coisas. Espere em Deus que ela não saia do meio batista. Não é porque o batista é perfeito, mas a gente se esforça para guardar as doutrinas bíblicas, e disso a gente não abre mão. Então esse livro Daniel, eu acredito que todos já conhecem, mas talvez a gente só relembrar. Talvez muitos não sabem esse texto, estão na igreja há muito tempo e nunca estudaram Daniel. Uma das coisas que se fala que Jesus pode voltar hoje é um grande erro, porque Daniel disse que não é assim, né? As profecias dizem isso, Zacarias diz isso, Tessalonicenses diz isso, Daniel diz isso, mas é a falta de conhecimento. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso então, que nós vamos falar de como Deus opera, de como Deus age e de tudo aquilo que Deus tem feito e fará na 70ª semana de Daniel, que é algo muito sim. O diácono disse que não era importante, mas ele errou. É importante sim. Aliás, nós esperamos por isso, né? A última semana de Daniel, quando Jesus volta. E aí diz então, a partir do verso de número 19. O contexto, ele diz assim a palavra, depois eu vou falar do contexto. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. E opera sem tardar por amor de Ti mesmo. Ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu povo se chamam pelo Teu nome. Estando eu ainda falando e orando, Daniel, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel,
e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde, a mesma hora que Jesus morreu. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entendido o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque tu és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. É impressionante que Gabriel, ele fala com Daniel a palavra, no verso 23, a ordem surgiu. É isso, irmãos, quando a gente estuda a palavra, isso é algo magnífico, é algo impressionante. Esse verso 23 de Daniel, a ordem. Deus tem uma ordem para todas as coisas. Deus é um Deus que estabeleceu um dia de 24 horas. Deus estabeleceu a rotação da terra em 24 horas. Deus estabeleceu a volta em torno do céu em 365 dias. Deus estabeleceu o inverno, o outono, o verão e a primavera. Deus estabeleceu um sistema digestivo, um sistema respiratório, um sistema neurológico, uns sistemas diversos. Deus é um Deus de ordem, Deus não é um Deus de desordem. Deus sempre trabalha no ordenamento, e onde não há o ordenamento, existe a ausência de ordem. Nós não somos anarquistas, que há falta de ordem, nós vivemos por uma ordem. E na igreja também há uma ordem, e na palavra de Deus há uma ordem, e no mundo há uma ordem, há um ordenamento. E a ordem aqui, para quem não sabe, é o momento que conta as 6 semanas. As 6 semanas. Aliás, vamos ver aqui, se você olhar comigo, eu vou voltar depois, olha o verso 27. Ali diz, sabe e entende, desde a saída para a ordem, de novo ele repete a mesma palavra ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, 7 semanas e 72 semanas. 7 semanas e 72 semanas. Para 70 semanas, 62, né? Mais 7 dá 69. Mas por que isso é importante? Nossa, pastor, mas não estou entendendo nada. Por que 7 semanas? Por que 62 semanas? Irmãos e irmãs, para Jesus vir, é necessário que se cumpra a última semana, a 70ª semana de Daniel. Biblicamente, a 70ª semana, e a gente vai começar a falar sobre isso, ela ainda não aconteceu. Esse é uma das razões que nos faz ser diferentes de outros grupos. E a gente vai entender isso. Quando Daniel começa a orar, Gabriel ele fala o seguinte: Daniel ele sabe, segundo Jeremias, que o tempo em que Israel ia ficar em cativeiro era um tempo determinado de 70 anos. 70 anos era o tempo determinado que o profeta Jeremias já havia dito, que Israel ia ficar no cativeiro durante 70 anos, primeiro com a Babilônia, depois com os medos e depois com os persas. Com os persas, então, através de Ciro, acontece 2 eventos. Um deles, com Ciro, quando ele libera Esdras para voltar a Jerusalém ao final dos 70 anos, para reconstruir o templo. E também, nós vemos na figura de Neemias, quando ele é liberado para reconstruir os muros. Quando isso acontece, começa a ordem de Deus. Começa as 7 semanas. Cada semana
conta-se 7 anos. Para mim, isso não é alegórico, isso é literal. Significa que 7 vezes 7 são 49 anos. Em 49 anos, aconteceram 2 eventos em Jerusalém: a reconstrução do templo por Esdras e a reconstrução dos muros por Neemias. Ambos estão dentro do contexto de Daniel. Os dois vieram no mesmo contexto de Daniel. E você veja o verso 23 de novo, quando ele diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem da reconstrução. E essa reconstrução total levou, segundo o texto, 49 anos. Isso é importante. Deus já tinha determinado a reconstrução do templo. Deus já tinha determinado a reconstrução dos muros. Isso não partiu de Esdras, isso não partiu de Neemias, isso partiu de Deus, porque Deus tinha um propósito. É importante, irmãos, vivermos a nossa vida cristã entendendo que Deus tem propósitos. As coisas não são soltas. Deus tem propósitos. E os propósitos de Deus, eles vão se cumprir, independente de mim, independente de você. Deus, ele é soberano, ele é o todo-poderoso. Deus não depende de mim. Ele pode fazer o que ele quiser, usar quem ele quiser. Ele é o eterno, ele é o rei do universo. Ele faz o que ele quer, independente de nós. Se nós colaborarmos, amém. Se nós não colaborarmos, ele vai fazer da mesma forma. Então Neemias e Esdras foram usados a partir dessa ordem. Começa a contar a partir da ordem. Vá e reconstrua, vá e reconstrua. E se você olhar o texto, ele diz ali, ó, se você olhar comigo, você vai ver no verso de número, opa, virou a página aqui, estou ficando doido aqui. Ele diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, eu vim para tu declarar, porque tu és amado. Toma, pois, bem o sentido da palavra e entende a visão futura. 70 semanas estão determinadas, então nós temos o número 70, correto? Guardou esse número aí na cabeça? 70 estão determinadas sobre o teu povo chamado Israel. Israel, não é os gentios, nós, mas o povo de Israel. Deus determinou 70 semanas sobre Israel e sobre a sua cidade santa, Jerusalém, e dar fim aos pecados, extirpar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, para ungir o Santo dos Santos. Ele está falando do Senhor Jesus. Durante as 7 semanas é a reconstrução, e no final de 62 semanas é a morte de Jesus, é o sacrifício dele. As 69 semanas termina na morte do Senhor Jesus. Ora, se tem 62 mais 7, dá que número? 69. Mas ele falou de 70, então falta uma semana. Essa semana não aconteceu ainda, ela irá acontecer. Aí sim Jesus virá. Verso 25: sabe e entende, desde a saída para a ordem, olha de novo a palavra ordem no verso 25, para restaurar e para edificar Jerusalém, que aí entra a figura de Esdras, e aí entra a figura de Neemias. Restauração. Por que restaurar? Porque Nabucodonosor destruiu tudo. Nabucodonosor, ele destruiu tudo que havia lá em Jerusalém, tudo que tinha foi destruído. Os melhores foram tirados de Jerusalém e levados cativos até a Babilônia. Daniel entre eles, Isaías entre eles,
Ezequiel entre eles, Jeremias não quis ir, Jeremias preferiu ficar, até mataram, mas Jeremias ele era para ter ido também, Nabucodonosor ia levá-lo, mas ele preferiu não ir. Você pode ler isso no livro de Jeremias. Já Isaías, Daniel e vários 4.000 e poucos judeus que lá foram, então popularam e lá ficaram. E hoje ainda você vai encontrar no Irã, que é o Império Persa, muitos judeus que lá vivem até hoje, dessa diáspora, dessa visão de levar o povo cativo. Até hoje você vai encontrar lá, principalmente no Irã, no Iraque não, mas no Irã sim, onde ficava a Babilônia, né? No Iraque de hoje. Então ele diz lá, olha, até restaurar e edificar 7 semanas, olha o texto comigo, 7 semanas para a reforma. Depois ele diz, e 62 semanas as ruas, 72 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então Jerusalém será reconstruída e foi reconstruída em tempos difíceis. Leia Esdras, leia Neemias e você vai ver a dificuldade dos dois na reconstrução de Jerusalém, nas 7 semanas, ou 7 vezes 7 anos. Depois de 62 semanas, verso 26, depois de 62 semanas, será tirado o Messias. Então, 7 mais 62, 69. Quando termina 69, quando o Messias ele é morto. Jesus ele é crucificado na cruz. Ali termina o tempo de 69 semanas vezes 7 anos. E para aí. Essa é uma profecia que Daniel não conseguia, ele não a viveu, mas ele a ouviu e ele a escreveu. E agora nós que vivemos podemos entender as profecias de Daniel, essa profecia, e entender que Deus tinha um propósito, e entender que Deus levou o povo dele cativo, mas Deus já tinha um propósito de trazer o povo de volta, e Deus já tinha um propósito de reconstruir Jerusalém, e Deus já tinha um propósito de enviar o Messias, e Deus já tinha um propósito da morte do Messias, que é o nosso Senhor Jesus. Deus tinha um propósito para todas essas coisas. Os reis, nada mais, nada menos, foram usados por Deus. Não é que eles foram bonzinhos, não é que eles foram com a cara. Deus, Ele move, Deus, Ele é o Senhor do universo, e Ele faz tudo segundo os propósitos dEle. Irmão e irmã, se o Senhor é todo poderoso, e pode fazer todas as coisas segundo os propósitos dEle, por que nós tememos? Por que nós duvidamos? Por que nós nos enfraquecemos? Por que nós baixamos a nossa fé? Quando nós lemos o texto, eu vejo o texto, aquilo brilha nos meus olhos, e eu começo a ver que o meu Deus, o meu Senhor, Adonai, o Eterno, o Deus, o Elohim, o El, o meu Deus, Ele é todo poderoso. E Ciro, o Império Persa, foi muito forte. O Império Persa perdeu para o Império Grego, também Daniel fala sobre isso. Daniel ele fala do Império Grego, fala de Alexandre, fala dos Ptolomeus, dos Seleucidas, ele fala de todo o futuro. Cleópatra, a última rainha Ptolomeia, ele fala sobre isto, e os Ptolomeus sempre protegeram Israel, mas os Seleucidas, que faz parte da divisão do Império Grego, é a história, mas a história faz parte da Bíblia, ou a Bíblia conta a história a partir dos planos de Deus. Então Antíoco Epifânio, tudo aquilo que aconteceu com ele, com os Macabeus, gente, tudo isso faz parte dos propósitos de Deus. Se Deus controla reis, se Deus controla nações,
Se Deus controla a vontade dos homens, e se esse Deus é o meu Deus, por que duvidar? Por que não acreditar? Por que não entender que aquilo que eu passo na minha vida, e tudo que eu passei na minha vida até hoje, estava nos propósitos de Deus? Deus permitiu que tudo acontecesse. Mesmo as coisas mais ruins, hoje eu vejo que Deus estava ali, mesmo nas coisas ruins que me alcançaram, mesmo nas pessoas que me fizeram mal, eu vejo ali o propósito de Deus, e eu vejo que Deus estava ali presente. Eu não entendia, talvez Daniel, quando ele viu a visão futura, ele não entendeu o futuro. Eu não entendo o presente, eu não consigo entender o hoje, mas eu vou entender o hoje amanhã, e quando chega amanhã eu vou entender por que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse na minha vida, desde pequeno, desde quando eu nasci. Tudo que aconteceu na minha vida, Deus tem um propósito. Quando eu nasci naquele cortiço, e vivi naquele cortiço durante meus 18 anos, Deus tinha um propósito na minha vida. Mesmo quando eu não tive nem pai nem mãe presente, minha pai e mãe era rua, Deus tinha um propósito na minha vida. E mesmo quando aprendi a beber e aprendi a fumar cedo, Deus tinha um propósito na minha vida. E Deus não permitiu que eu me viciasse em drogas. Deus não permitiu que eu matasse alguém, apesar de andar armado muito tempo. Deus não permitiu que essas coisas acontecessem comigo, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eu consigo enxergar isso hoje, sabe? E às vezes eu reclamei de coisas que não eram para eu ter reclamado. Às vezes as pessoas ficaram decepcionadas, e eu fiquei muito decepcionado com coisas que não era para eu ficar, porque não entendi que Deus estava ali, fazendo a vontade dEle na minha vida. Deus fez a vontade dEle em Israel. Sim, quando aquelas mães cozinharam seus filhos para comer, ali era a vontade de Deus. Quando as mães mataram os filhos e cozinharam na panela, era a vontade de Deus. E por que era a vontade de Deus? Porque o povo pecou, o povo errou, o povo fez idolatria, e Deus detesta idolatria. Tudo que a gente coloca antes de Deus, irmão, é idolatria. Se nós falarmos que somente a igreja tal que tem imagens lá faz idolatria, nós também podemos ter idolatria. Não é só eles não é uma questão de uma imagem que é idolatria. Tudo que eu coloco antes de Deus, seja trabalho, seja família, seja o que for, é idolatria. Se a sua esposa vier antes de Deus na sua vida, é idolatria. Se a sua família vier antes de Deus, é idolatria. Porque Jesus, ele foi muito claro em dizer: quem busca a mim primeiro, eu sou prioridade. Deus, ele é prioridade na vida das pessoas, dos salvos, dos servos. Daniel viveu para Deus. Moisés largou a esposa dele lá com o sogro e foi fazer a obra. Pedro, não sei o que ele fez com a esposa, ele foi fazer a obra. Ele foi fazer o que Deus mandou. Meus parentes ficaram para trás, minha vida ficou para trás, nós avançamos. Para quem? Para Deus, porque Deus tem propósitos. E ele fala aqui, olha, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, olha que legal essa visão, o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação,
e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Verso 26 fala de Roma. Verso 26 fala de Tito. Verso 26 fala do ano 70. E o ano 70 está claro aqui, ó, o povo do príncipe, que há de vir, Roma, destruirá a cidade, Jerusalém, e o santuário. Tanto que o judeu não tem mais o seu templo. O santuário foi destruído. Por quem? Pelos romanos. Quando? No ano 70. Jesus, ele falou isso. Não chore por mim, chore pelos seus filhos, chore pela destruição que virá. Mas Daniel já conseguiu enxergar, com quase 500 anos à frente, tudo aquilo que iria acontecer. A destruição de Jerusalém, os judeus sendo mortos, os judeus sendo queimados. Por quê? Porque fez parte do propósito de Deus. A cidade que matou o Senhor, as pessoas que mataram o Senhor, morreram, foram destruídos pelos romanos. E até hoje, depois de 2000 anos, esse templo não voltou, não existe, mas vai voltar, e precisa voltar. Voltar por quê, pastor? O templo precisa voltar. Porque sem o templo não haverá a 70ª semana de Daniel. O templo precisa ser reconstruído. O templo precisa voltar. Israel precisa construir de novo. Os sacerdotes precisam ofertar de novo. Sem isso, Jesus não volta. É esse o erro da igreja, de muitos pastores que pregam coisas que eles não veem, porque eles não examinam as escrituras. Eles ouviram alguém dizer e replica sem entender, como se fosse uma verdade absoluta, e não é uma verdade. Então nós oramos, irmãos, pela volta do Senhor, e não é porque o Senhor vai demorar que nós vamos ter uma vida relapsa. Não, o Senhor pode demorar para vir, mas eu posso morrer agora. O meu encontro com Deus pode se dar nesse momento. Posso ter um ataque fulminante, e como vou me apresentar diante do Senhor? Como você vai se apresentar diante de Deus? Em santidade? Ou vivendo no mundo? Apesar do Senhor demorar para voltar, irmãos, nós temos que viver a nossa vida como se fosse a última, viver os nossos dias como se fosse o último, ter uma vida de santidade, porque nós não sabemos quando vamos nos encontrar com Ele. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui a uns anos, nós não sabemos. Mas o Senhor vir buscar a sua igreja, isso não vai acontecer enquanto o templo não voltar. E se você olhar comigo, vou falar sobre isso já já, você vai ver aqui. E depois das 72 semanas será tirado o Messias, Roma vem, destrui o santuário, e o seu fim será como inundação. E os dias de hoje, verso 26, os dias de hoje, parte final, depois do último ponto e vírgula. E até o fim, haverá guerra, estão determinadas assolações. É o que vivemos hoje. Isso é o presente, passado e presente. O Senhor Jesus disse isso, quando Ele falou, no mundo tereis o quê? Aflições. E aqui na Bíblia está escrito o quê? O mundo viverá sob assolações. As ondas de calor, a guerra, a fome, as pestes, as doenças, as enfermidades, os terremotos, os tsunamis, as mortes, elas acontecerão, e elas vão acontecer, e só cessarão no reino milenar, no milênio do Senhor. Mas o que determina o milênio é uma guerra final, aliás, a penúltima guerra, a guerra do Armagedon.
Depois do milênio haverá uma outra guerra, a guerra do Gog e Magog. E depois dessa guerra não haverá mais guerras. Não haverá um novo céus, haverá uma nova terra, e nós reinaremos com Ele. E Zacarias fala sobre isso também. As pessoas acham que a tribulação, toda a população da terra vai morrer. Não, Zacarias fala muito claramente sobre isso. 2/3 da terra morrerão durante a tribulação. 1/3 vai permanecer. E esse sobre 1/3 é onde nós reinaremos com Ele, na terra. Porque o crente acha que vai viver no céu, porque foi ensinado errado. O crente não é para viver no céu, o crente é para viver na terra. Nós somos feitos para viver na terra. Deus criou a terra para nós. Então são coisas, irmãos, que nós não podemos ser deixados levar com inverdades, transformando em verdades, ou fake religiosas, que existem por aí. E aí ele diz ainda, verso 27, e aí entra a grande diferença entre nós e, apesar de eu ter em mim muita coisa reformada em mim, em visão reformada, de visão de eleição, visão da lei das obras e etc. Nesse ponto eu discordo da reforma. Nesse ponto eu sou dispensacionalista. E nesse ponto ele vai dizer o seguinte: para o presbiteriano, por exemplo, ele vai dizer que ele que está aqui no verso 27 é o Senhor. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. Eu discordo dos presbiterianos nesse ponto. Esse ponto para nós ele é super importante, porque nós não estamos falando de Jesus. E eles vão dizer, não há na Bíblia nada que diga que haverá a 70ª semana. Aí se eu pego um presbiteriano na frente, né? Eu falo, cara, onde está a 70ª? Veja, ele fará. Quem é esse ele? Para o presbiteriano é o Senhor. Nossa, um Senhor bem escrito, né? Com E minúsculo. Não é ele. Esse ele é o anticristo. O anticristo vai estabelecer a paz. Esse período já é o período de tribulação. Para nós, a 70ª semana, ela começa quando a igreja é arrebatada. Ali começa a última semana de Daniel. Tudo não tem uma marca? Não tem um início? A oração de Daniel não saiu a ordem? Quando sai a ordem do anticristo? Quando a igreja é arrebatada. Por quê? Porque quando a igreja é arrebatada, sai também deste mundo aquele que o detém, conforme Tessalonicenses. Quem o detém? A presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que detém o poder de Satanás nesse mundo. Satanás não faz o que ele quer, porque o poder de Deus está nesse mundo. O Deus desse século cegou os entendimentos para que eles não entendam e não vejam. Mas Jesus também falou sobre isso, porque não é da vontade de Deus que todos compreendam a mensagem dele. Não é da vontade de Deus que todos escutem e compreendam, porque não é a vontade de Deus que todos se convertam. Não é. Porque Deus criou até o ímpio para o dia da perdição. Deus tem os seus propósitos. Na nossa mente infinita não cabe o infinito, mas Deus tem propósitos. E os propósitos que nós temos é que quando a igreja for arrebatada, o anticristo começa a agir. E aí estabelece então os 7 anos da tribulação, que é a última semana de Daniel. 7 anos de tribulação. 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de mortes e destruições, conforme o Apocalipse, o livro de Revelação. 2/3 do mundo serão mortos,
pelos anjos, pelas trombetas, pelas pestes, pelas guerras, pelas enfermidades. É isso que nós cremos, é isso que a Bíblia ensina. Então eu sou um milenista, sou um pré-milenista, de que a igreja é arrebatada antes da tribulação. E aí está, e diz ali que ele, o inimigo, o anticristo, firmará uma aliança com muitos, por uma semana, 7 anos, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício, que é o templo, e a oblação, que é o templo, que não existe, mas existirá, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, a guerra do Armagedon, quando Cristo vem, na sua segunda fase, pisa no Monte das Oliveiras, conforme diz Zacarias, o Monte das Oliveiras se aplana, aliás, Jerusalém toda é aplanada, não haverá mais aqueles montes, porque a cidade santa, ela é grande, então todos aqueles montes vão ficar planos, durante uma área muito extensa, para que a cidade celestial desça dos céus e se coloque lá. Lá vai ser a nossa moradia, dos salvos, dos remidos. Nós não vamos morar em Holândia, graças a Deus. Aleluia! Nós não vamos morar em Holândia, nem Sales. Eu vou morar em Jerusalém, na Jerusalém espiritual que vai, sei lá, geograficamente é lá. Lá vai ser minha cidade, lá vai ser minha morada. Jesus disse isso em João 14, né? Ele fala sobre isso. Mas veja, até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E o que está determinado? Na guerra do Armagedon ele será preso no abismo durante 1000 anos. E durante 1000 anos o Senhor reinará neste mundo. Do jeito que nós estamos vendo, muita coisa vai ser destruída, muita gente vai morrer, mas Ele governará neste mundo. Glória a Deus por isso, porque eu vou conseguir tomar café, né? Eu vou tomar café, eu vou poder comer coisas, né, que a gente gosta, né? Não sei como que vai ser a comida lá, mas café acho que vai ter. Então vou na casa da pessoa, do humano que ficar, né? Como Jesus fez, né? Quando estava com o seu corpo glorificado, não é isso? Ele estava assando o que para ele? Pão e peixe, não é isso? Falou, o meu está pronto, agora fazem vocês. E comeu com eles, não foi isso? Então nós com o corpo glorificado, e eu serei lindo, hein? Com o corpo glorificado, irmãos, eu serei lindo. A irmã Nina chegou ali para mim e falou, nossa, como você está lindo. Eu falei, irmã, se controle, nós estamos dentro da casa do Senhor. Mas eu serei lindo. E você, irmão em Cristo, será lindo também, amém? Amém? Nós seremos lindos. Porque nós teremos o corpo transformado, glorificado. Irmãos, então nós vemos que Daniel, ele conseguiu enxergar muita coisa futura, que para nós hoje ele é parte passado. O nosso presente está aqui no verso 26, volta lá para nós. Onde estamos hoje? Desse pedacinho aqui, ó. Onde que ele coloca aqui, ó. Essa parte aqui, até da guerra para trás, é futuro. Presente, estão determinadas as assolações. Presente. É o que vivemos hoje. Toda a desgraça que nós vivemos hoje. Tudo isso está nos propósitos de Deus. Quando nós estivermos talvez na glória, quando nós estivermos no novo céu, na nova terra, talvez a gente vai compreender melhor os propósitos do Senhor. Mas para mim, como servo de Deus, quando leio esse verso, e eu falo que meus olhos brilham, é entender que o Senhor reina.
entender que o meu Deus, Ele existe, entender que meu Deus tem propósitos, entender que meu Deus tem as coisas conforme os seus planos, e que eu faço parte dos planos de Deus. Eu, um mísero homem, um mísero pecador, assim como Jeremias, eu sou uma criança, assim como Isaías, homem de lábios impuros, assim como Moisés, eis que não sei falar. O Senhor usa pessoas para fazer a vontade dEle, seja Moisés, seja José, seja Jonas, seja Elias, seja Estevão, seja Almir, seja Luísio, seja Manuel, seja quem for, Deus usa. Deus pode te usar. Deus usou Daniel, mas Deus também pode nos usar. E para sermos usados, só precisa de uma coisa: dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Faça, Senhor, na minha vida a sua vontade. Buscar o reino de Deus e a sua justiça nada mais é do que buscar fazer a vontade de Deus. Você quer buscar o reino de Deus e a sua justiça e quer que as demais coisas vos sejam acrescentadas? Busque fazer a vontade de Deus, e Deus vai fazer a obra, porque aquilo que nós sempre falamos, aquilo que é possível fazer, Deus não fará. Deus só faz o impossível. Por isso que nós dependemos dEle, porque muita coisa é impossível para nós. Nós não temos poder de transformar corações, nós não temos poder de curar, nós não temos poder de mudar situações. Deus tem, e é nele que nós confiamos. Se Deus fez tudo isso com Israel, se Deus usou todos os impérios, desde o império assírio, o império dos assírios, para destruir todo o norte, destruir todas as cidades do norte, matar todo Israel do norte, acabar com todo Israel do norte, se Ele usou os assírios para isso, se Ele usou os babilônicos, se Ele usou os medos, se Ele usou os persas, se Ele usou os gregos, se Deus usou os romanos, Deus usa quem Ele quer. Quem Ele quer. E todos esses impérios, todos esses imperadores, nada mais são do que pessoas que Deus usa para fazer a vontade dEle, porque Ele é o Senhor, o único Senhor, o único, o Deus, o Senhor do universo, como diz os judeus, como dizem os outros, o Senhor do universo. Todo o universo está sob o domínio dEle. Todos os sóis, todas as estrelas, toda a criação, todo o universo, todos os seres celestiais, tudo, Satanás, tudo está debaixo dele, e não há nada acima dele, nada, e Ele é todo poderoso, não há nada que Ele não possa fazer. Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele tem todo o poder com Ele. E nesse ponto que eu sou um grande reformista, Deus salva quem Ele quer, e Deus muda quem Ele quer, e Deus faz o milagre que Ele quer, e glória a Deus por isso, porque eu sirvo a Ele. Esse é o meu Deus, meu único Deus, a quem sirvo, a quem busco servir e adorar. Agora que nós entendemos a 70ª semana de Daniel, que nós esperamos que ela venha, e esperamos que ela venha logo, porque quanto mais logo ela vir, quando o templo começar a ser reconstruído, como diz Daniel, não vou pregar sobre isso, seria a segunda mensagem. Muitos entenderão
e saberão. Os sábios entenderão. Os sábios entenderão quando Jesus estiver voltando. Se você quer aprender mais sobre isto, estude Daniel, estude Zacarias, estude Tessalonicenses, 1ª e 2ª carta, estude o livro de Revelação, para que você não seja levado por coisas que não são bíblicas. Estude e verá. E peça a Deus sabedoria, que Deus te dá. Porque os sábios reflorescerão como a luz e brilharão até a volta do Senhor. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Porque a Tua palavra nos consola, mas também a Tua palavra nos ensina. E a Tua palavra também nos mostra os Teus planos. Como diz ali, as profecias serão fechadas. Tudo que nós precisamos está revelado. Tudo que nós necessitamos saber já foi dito. A Tua palavra nos ensina. Obrigado por ela existir. Obrigado pelo privilégio que temos de tê-la conosco, de poder lê-la, entendê-la, estudá-la e principalmente vivê-la. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra o Teu grande poder, o Teu poder que excede o nosso entendimento, e saber que o Senhor é Deus, e saber que o Senhor reina, e nós somos os Teus servos. Obrigado, Deus, porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tirou do pecado, o Senhor nos tirou da condenação, e o Senhor nos deu vida, uma nova vida, somos nova criatura, pela Tua graça e pela Tua bondade. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor trabalha em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina todas essas coisas. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Deus abençoe. Temos mais uma canção? Amém. Louvado seja Deus pela palavra, pelo ensinamento. Nós vamos colocar de pé, nós vamos terminar cantando, Tua igreja canta. Esse cântico, ele fala que a igreja deve proclamar que Ele é Rei. Vamos soltar as nossas vozes, cantar com alegria e proclamar que Ele é Rei.
bênção do Senhor para nos levar para o nosso lar. O Senhor possa nos guardar, nos proteger. Nos dê uma boa semana na Tua presença, ó Pai. Nos despeça em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Tem um momento de comunhão, pipoca, não vai embora. Vamos ter um momento de comunhão com os outros.